Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui com muita informação do Flamengo para você. Lembrando que aqui no comentário fixado, tem no chat fixado a BR4Bet e também a Outsider Tours, né? A BR4Bet que a gente coloca aqui também o QR Code, né? 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito. E tem também o Grupo Sunset, né? Que a gente sempre fala aqui para vocês, 25 anos de excelência em segurança, também limpeza, portaria. E você, síndico rubro-negro, tem um desconto aí do Paparazzo Rubro-Negro direto com o Grupo Sunset. Procure agora mesmo o Grupo Sunset, o link está aqui. E claro, também a Fast Air, que fica em Rio Bonito, mas que atende algumas regiões do Rio de Janeiro. Melhor manutenção de ar-condicionado você não vai encontrar só na Fast Air. Você entra em contato com eles e pede aí o desconto também para você estar agendando em vários pontos do Rio de Janeiro. Vai esperar o verão, o calor, vai esperar você suar para você resolver o problema do ar ou instalar o seu ar? Procure a Fast Air. Bem, vamos às notícias do Flamengo. Lembrando que você tem 5% de desconto com o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Seguinte, mercado da bola começa a ficar aquecido, muita coisa acontecendo e o Flamengo perto aí de ter a sua quarta e quinta, né, contratações. Quarta e quinta contratações aí chegando. O Flamengo que já conseguiu aí encaminhar a contratação também do Luiz Henrique. Lembrando que o Flamengo já tem Arturo Vidal até o final de 2023, vai gastar cerca de 20 milhões de reais. Contratou também o Cebolinha, já essa mais antiga, né, junto lá ao Benfica. E apesar de muita gente dizer que o Flamengo tinha rompido com o Bertolucci e tudo mais, a gente continua vendo negociações que envolvem o Bertolucci e o próprio Kia, né? E aí o Flamengo tendo aí até facilidades através desses empresários para conseguir contratar, como o que eu vou falar agora, o Gonzalo Montiel. Eu só quero rapidinho trazer aqui a informação, né, que o novo Conselho do Futebol, até o Caio Mota que foi o primeiro a trazer, é formado aí, que o presidente Rodolfo Landim informou, inclusive teve uma reunião lá na Gávea ontem, com o grupo URN, lá capitaneado pelo Cacau Cota, e também o peruano, né, o Antônio Carlos Peruano, o Marcelo Vargas, o pessoal foi todo lá apoiar o Rodolfo Landim nesse momento. O Marcos Braz estava lá também, acabou recebendo o apoio também. O Marcos Braz que está num momento aí, né, conturbado. Eu mesmo critiquei muito ontem por causa da questão do Clebinho, o roupeiro que foi mandado embora. Ah, mas o cara é remunerado e o Marcos Braz não é remunerado. Mas o primeiro que devia defender ele era o Marcos Braz, já que o Marcos Braz é vereador e tá no Flamengo. Então tinha que defender o cara. Dar um jeito, fazer alguma coisa, sai junto com o cara, faz alguma coisa. Agora, eu sinceramente muito chateado, me preocupa até muito se isso não vai abater os jogadores, porque o Clebinho era muito fechado com os jogadores, muito amigo dos jogadores, 22 anos do Flamengo. E detalhe, até aquele carro que o Gerson deu, o Gerson Vapo, Gerson Santos, deu um carro para um roupeiro, foi o Clebinho. Só para vocês saberem como ele é querido pelos jogadores. Então o Landim, né, que recebeu apoio lá dos grupos ontem, fez uma nova reunião e tudo mais e definiu que o Conselho de Futebol agora, o famoso conselhinho, que teve a saída do BAP, do Fábio Palmer e do Deco Rossmann, ele definiu que agora o conselhinho tem Marcos Braz, Diogo Lemos, Reinaldo Belotti, Bernardo Amaral e Felipe Bueno, né? Então tem para todos os gostos aqui. Tem gente que é mais colada com o BAP, tem gente que é mais colada com o Dunst, tem gente que é mais colada com o Landim, né? Tem para todos os gostos agora o conselhinho, né? Vamos dizer assim, pessoas com amizades diferentes no Conselho de Futebol do Flamengo. Também passar para vocês que correm boatos, ainda não confirmados pelo Flamengo, que o Arturo Vidal vai vestir o manto de número 22, 2 patinhos na lagoa, né? Também utilizado quando o pessoal chama de maluco. Mas vamos falar do mercado da bola, né? Que o Vidal a gente já sabe que já confirmou, que chega quarta-feira, 9h15 da manhã, chega amanhã, né? Quarta-feira, 9h15 da manhã, vai acompanhar o jogo do Flamengo contra o Tolima,
o Flamengo deve definir questão de apresentação ainda hoje, como é que vai ser e tudo mais, mas eu queria falar sobre a questão do Luiz Henrique, tá? Que o Flamengo evoluiu nas negociações e o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, 33 milhões de reais como opção de compra pelo atacante. O Olympique, entretanto, pede 8 milhões de euros, valor que pagou o Botafogo para tirar o jogador de 20 anos do Brasil. Cara, a questão é a seguinte, o Flamengo acabou de vender o Michael, né, por cerca de 10 milhões de euros, aí vai pagar 6 milhões no Luiz Henrique. O Michael já tinha se adaptado, já tinha se firmado, e o Luiz Henrique é um jogador que ainda teria que se firmar. Então, eu sinceramente não sei. Se for opção de compra, beleza. Agora, obrigação de compra são outros 500, né? E com a possível chegada do Wendel também, que a gente já vai falar sobre isso, que o Flamengo caminhou, mas eu quero começar a falar aqui sobre a questão do Willian Arão, porque... Segundo Pedro Henrique Torre, da ESPN, o Flamengo recebeu uma proposta do Fenerbahçe de Jorge Jesus por Willian Arão, mas recusou a primeira investida. Turcos queriam a liberação imediata e o valor e a forma de pagamento tampouco agradaram. O Flamengo considera importante ter o volante nos jogos do mata-mata agora, tá? Contra o Tolima, os próximos jogos de mata-mata. Após o jogo de volta com o Galo pela Copa do Brasil, também tem esse mata-mata, né? O clube considera liberar o volante em caso de oferta financeira mais atrativa, a ver se os turcos via JJ insistem, tá? Então, apesar do pai do jogador ter negado, inclusive em conversa com a nossa repórter Isabelle Costa, o Pedro Henrique Torre traz que o Flamengo sim recebeu uma proposta e não achou atrativa pelo Willian Arão, tá? Falando aqui também de Flamengo, nessa segunda-feira o Flamengo fechou o primeiro contrato profissional de uma das maiores promessas das categorias de base, o Lohan, tá? O contrato tem multa de 50 milhões de euros, 277 milhões de reais e vai até o começo de 2025. Mesmo tendo recém-completado 16 anos, Lohan já veste a camisa 10 do Sub-17, né? E o garoto é um dos destaques da categoria, acumulando aí passagens pelas seleções brasileiras de base Sub-15 e Sub-17. O garoto do Ninho também foi eleito para a equipe ideal da famosa Copa Puskás na Hungria, vencida pelo Real Madrid, tá? Então, o Lohan com a multa aí milionária, 50 milhões de euros. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre questão de Wendel, de Gonzalo Montiel, jogadores aí jovens também que o Flamengo tenta contratar, o Flamengo tentando essa renovação do elenco, né? Com o Vidal já contratado e o Luiz Henrique também perto de fechar o contrato, já tendo o Everton Cebolinha, o Flamengo está perto de concluir a quarta contratação ou quinta, né? Porque tem o Wendel e tem o Gonzalo Montiel. De acordo com isso, o Wilson Pimentel, do portal Torcedores.com, o Flamengo está muito perto de se acertar com o Gonzalo Montiel, que pertence ao Sevilha. De acordo com o jornalista, o empresário do jogador, Matias Sabac, da Interplayers Sports, está na Espanha negociando com o presidente do Sevilha, José Castro Carmona, os termos propostos pelo Flamengo para conseguir a liberação do defensor. A diretoria aguarda para esta semana o desfecho de uma negociação por empréstimo até dezembro de 2023. O Flamengo está tentando muitas negociações até o final de 2023, inclusive o Rodinei, que eu falei que o Flamengo, o Vidal, né, que fica até 2023, de dezembro, o Rodinei, que o Flamengo pensa também nessa possibilidade de renovar, tá? E contam em favor do Flamengo dois fatores: o desejo de Gonzalo Montiel, que vê o Flamengo como uma boa oportunidade de retornar ao futebol sul-americano por conta da proximidade da Copa do Mundo. Além disso, o clube espanhol também vê o mais querido como uma boa vitrine para o jogador, né? Conforme informado aí pelo Torcedores.com, a proposta do Flamengo consiste na compra de 80% dos direitos econômicos no fim do empréstimo. O Sevilha, porém, ainda tenta arrancar uma quantia um pouco maior e é exatamente por isso que o clube não fechou o acordo, tá? Então, ao que tudo indica, no entanto, as tratativas continuam e o negócio ainda não foi sacramentado. Vale lembrar que o jogador tem contrato com o Sevilha até julho de 2026. É um jogador aí muito valorizado, né, o Gonzalo Montiel. E a gente tem algumas informações aqui novas para passar para vocês. O Wilson Pimentel trouxe no Torcedores.com essa situação e tem um perfil no Twitter que muita gente diz que é fake, mas porque ele não bota a cara, mas que ele tem informação de dentro da diretoria. A gente percebe que é de dentro da diretoria. O Rafa Belmonte, ele postou o seguinte, nessa linha do Montiel aí, do Wilson Pimentel:
Montiel e Fla já tinham alinhado, o Fla já tinha alinhado tudo com o jogador há algumas semanas atrás. Tá? Eu tenho uma informação também que o Flamengo tinha se aproximado realmente do Montiel. E abriu conversa com Sevilha, que fez jogo duro. Fla recuou e alinhou outra estratégia. Convenceu o jogador a conversar com o clube, o que fez o Sevilha ceder. Segundo esse Rafa Belmonte, o Sevilha vai ceder e o Flamengo vai conseguir esse empréstimo aí, né, do Gonzalo Montiel. E aí tem que ver como será essa opção de compra ou essa, no caso, obrigação de compra, tá? Com relação aí ao Wendel, ele fala também que em nenhum momento o Flamengo teve atrito com empresários do jogador. Pelo contrário, seus empresários viram o Flamengo como um salto na carreira, pois também não há indícios que o jogador consiga um grande clube na Europa. Diante disso, o Flamengo ofereceu uma proposta de empréstimo. O Flamengo tentando esses empréstimos aí, né, com obrigação, opção de compra. Aí ele fala, com opção de compra ou obrigação de 17,7 mil de euros, mediante a liberação da FIFA, o Zenit não tem muita opção, já que o jogador é flamenguista e sua família quer voltar ao Brasil, tá? Então, a gente também tem aí o Júlio Miguel Neto trazendo algumas informações importantes com relação ao Wendel, que Alexander Medvedev, diretor do Zenit, é ainda o empecilho para as partes aí, para resolver essa situação da negociação e não ser sacramentada até o momento, né? E ele não se anima muito pela negociação Flamengo e o Wendel, segundo o Júlio, tá? Porém, o poder de convencimento do volante e a sanção da FIFA aproximam aí para o desfecho positivo. É mais um, né, que inclusive ele falou primeiro, né? Outros começaram a postar depois, ele fala dessa questão do desfecho positivo por causa das sanções da FIFA. O Flamengo parte aí para o quarto reforço, ou quinto, né, Júlio? Eu falo quarto ou quinto, né? Porque são duas opções aí que estão acontecendo. Nesta janela, o foco é o volante, então, o Wendel, e o atleta já tinha alinhado bases salariais com o rubro-negro. O Zenit, que a princípio não queria emprestar o volante, já está propício a ceder o atleta por uma temporada ao clube carioca. Então, o Flamengo e o jogador já têm as bases salariais aí alinhadas. E eu quero dizer o seguinte, galera, não tem nada a ver você ler a notícia dos outros e deixar de dar o crédito. Isso acontece muito aqui. A gente trouxe informação da reunião lá pelo Wendel, né, que eu e a Isa apuramos lá em São Paulo e tudo mais, e o pessoal pega e faz notícia, muda a notícia e não dá crédito pra gente. A gente tá sempre dando crédito pra todo mundo aqui. Cara, a gente traz muita notícia nova, mas tem outras pessoas que trazem também. É uma junção de tudo pra se chegar no que realmente tá acontecendo. Tem nada a ver fazer isso, galera. Entendeu? Nada a ver. Eu vejo muita gente deixando de dar notícia porque o cara às vezes tem 70 mil, no caso do Júlio, tem 70 mil inscritos lá, ou tem menos seguidores. Cara, pelo amor de Deus, o cara tá fazendo o trabalho também dele. Entendeu? Eu já tive meu problema com o Júlio, a gente já trabalhou junto, tivemos uma parceria, depois eu tive meu problema com ele, já resolvemos. E nada impedia que eu desse crédito pro cara. Nada impedia, da mesma forma que eu dou o crédito aí, né? Todos os dias, tô sempre passando crédito para qualquer jornalista que traga a informação primeiro que eu, né? Eu sei que tem muita gente querendo dar o furo aí, né? É normal. Muita gente quer dar o furo, aí quer dar o furo primeiro. Complicado, fica uma correria para dar o furo e aí acaba roubando, né? Roubando a notícia dos outros. E vale a gente falar também que na época que o Luiz Henrique foi contratado lá pelo Olympique, o André Vilas-Boas era o técnico, eu não sei se vocês se recordam. E ele, na época, ele deu uma entrevista falando sobre a contratação do Luiz Henrique, né? Ele falou o seguinte: nos falta um 9. Nós cometemos um erro porque o Luiz Henrique, no caso, não é um jogador que vai atuar nesta posição. Cometemos um erro. Talvez façamos algo em janeiro para consertar isso. Então, janeiro já passou. A gente já está aí em julho, né? E o Luiz Henrique podendo sair aí, na verdade, tudo acertado para vir para o Flamengo. Então, ele não fala mal do Luiz Henrique, ele só avisa que ele não é um 9. Né? Ele é um atacante de lado, ele não é um 9. E pode ser justamente o que o Flamengo precise, né? Ou que o Flamengo também possa utilizar ali na posição do próprio Arrascaeta, né? Então é uma possibilidade aí que o Flamengo utilize o Luiz Henrique em outra posição,
já que o próprio André Vilas-Boas, né, lá atrás, antes até do Sampaoli assumir, e já saiu até o Sampaoli também, mas antes do Sampaoli assumir, o Vilas-Boas, ele já falava que o Luiz Henrique, que está chegando no Flamengo, não era um camisa 9. Então, não é esse atacante que está todo mundo esperando, né? Ah, peraí. Só lembrar você que tem o nosso Mengão 11h30 com pó de tática hoje, às 11h30 da manhã no canal 1, canal Paparazzo Rubro Negro, também no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e nas outras plataformas. Tamo junto. Convido você que está aqui com a gente até agora a seguir, curtir e compartilhar. No decorrer do dia a gente traz mais informação para você, sempre trazendo tudo aí para vocês, né? Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Falamos muito de mercado da bola, sei que vocês gostam. Fico feliz aí com a audiência de vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.